Graça e paz, irmãos. Graça e paz para você que está na sua casa, no aconchego do seu lar, aí conectado, para poder participar conosco aqui. Eu tenho louvado a Deus pela internet. É essa internet que tem nos feito conectar com o povo nesse tempo de pandemia. Nós louvamos a Deus por isso, não só com você que nós temos conectado hoje aqui nesse culto, mas na nossa casa temos conectado com o nosso time e nós temos conectado com os nossos filhos que estão longe também. Nós somos a família Mattioli, pastor Paulo me apresentou aí como Diamantina, eu sou a Diamantina, a Tina, o Amor e tantos outros nomes que meu marido com certeza vai me chamar. Nós somos a família Mattioli, temos 2 filhos, o Felipe, que é casado com a Moara, e temos 2 netinhos já. Nós temos o Teófilos, que vai fazer 3 anos agora, e nós temos o Lucas, que chegou agora, dia 4 de janeiro, e a gente não pôde vê-lo e nem abraçá-lo ainda, porque eles moram nos Estados Unidos. Então, nós temos agradecido a Deus pela internet, porque podemos então falar com eles, brincar com eles, vê-los de longe, chorar às vezes, mas tem sido uma bênção poder, de alguma forma, participar da vida dos nossos filhos, da minha nora e dos meus netinhos. E nós temos outro filho também, o Mateus, que mora na Inglaterra, casado com a Naomi, uma inglesa. Estivemos com eles em agosto, quando foi o casamento deles, e temos, então, podido também falar com eles através da internet. Então, nossa gratidão nesse instrumento maravilhoso que Deus nos proporcionou nesse tempo de pandemia, de podermos nos conectar, queridos. E nossa gratidão, no meio de tantas coisas ruins, difíceis que nós ouvimos, vimos, passamos, sentimos, choramos, nós devemos nos alegrar por aquilo que Deus tem feito. Ele é bom, Ele é muito bom. Então, nossa gratidão a Deus pela igreja, que Deus possa falar com você nesta noite, que Deus possa continuar se revelando a você, ministrando seu coração, te fortalecendo, te animando nesse tempo de pandemia, porque há uma resposta de Deus para as nossas vidas e nós cremos nisso. Eu queria saudar todos com a graça, a paz. É tremendo isso. A igreja está vazia, mas talvez ela nunca foi tão presente na casa das pessoas como nesses dias. É tremendo porque nós somos missionários e nós, por muitos anos, temos alcançado povos muçulmanos. E uma das coisas que, quando alguns se convertem, nos dizia, é que, quando eles tinham oportunidade, eles davam uma espiadinha lá, naquilo que a gente estava dizendo, naquilo que a gente estava ministrando, e que fazia muita diferença. Eu não sei nessa noite a capacidade que essa câmara e a internet têm de alcançar corações, mas eu tenho certeza que não apenas irmãos e irmãs que já caminham com a igreja, mas tem muita gente dando uma espiadinha. Tem, talvez, quem sabe, alguns muçulmanos aí passando por aqui e que nessa noite também serão tocados. Esse é o nosso ministério, falar do amor de Deus, acolher, amar e alcançar pessoas. E nós fazemos isso entre refugiados. Agora no Brasil, nós fizemos isso com refugiados na África do Sul, com refugiados no Quênia, agora no Brasil, e a gente está se preparando para que, se assim Deus permitir, a gente continuar com esse ministério de alcançar o refugiado em algum outro continente. Esteja orando por nós. Nós também temos, além desse ministério de alcançar refugiados, imigrantes, nós também temos o ministério de cuidado pastoral, e tem sido uma grande bênção, porque nós temos trabalhado no cuidado pastoral de missionários. A gente atende vários deles fora do Brasil, no Brasil, alguns que estão em preparo, e sem dúvida nenhuma, repartir o nosso coração e a nossa experiência tem sido algo muito edificante. Em tempos como esse, o que nós temos visto? O que nós temos aprendido
nós queremos nessa noite compartilhar com você um pouquinho daquilo que está no coração de Deus. Nós queremos compartilhar um pouquinho disso que vocês estão experimentando com o Projeto no Sertão, Impacto no Sertão, daquilo que vocês ainda vão experimentar no futuro. A gente só quer nessa noite lançar mais lenha na fogueira. A gente quer nessa noite dizer para você que nós só queremos participar daquilo que Deus já está fazendo. Nós queremos ser participantes da obra do Senhor. E para isso nós temos que ver o Senhor. Nós temos que sentir o coração do Senhor. Nós temos que estar disposto a ir aonde o Senhor está nos chamando. Aqui tem muitos crentes, tenha certeza disso. E ainda há muitos lugares no mundo que precisam ser alcançados. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí onde você está, na sua casa, aonde você estiver, que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do verso de 31 até o 46, é um texto bem longo, mas é um texto que tem falado muito nos nossos corações nesses últimos dias. Diz assim a palavra do Senhor: quando vir o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando vimos o Senhor como forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deres de comer, tive sede e não me deres de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que os deixardes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Senhor, queremos te agradecer porque nessa noite, ó Pai, mesmo com a igreja vazia, ó Pai, nós cremos que o Senhor está alcançando muitos lares, muitas pessoas. Talvez alguns, ó Pai, estejam até no seu ambiente de trabalho. Senhor, nós não conhecemos essas pessoas. Nós não podemos ver essas pessoas com os nossos olhos físicos, mas nós podemos crer pela fé
que o Senhor é capaz de visitar cada um na sua casa. Aquele que tem passado por luta, por sofrimento, aqueles que têm, ó Pai, passado por períodos tão escuros, nós te pedimos que nessa noite a tua presença se faça presente aonde eles estão, trazendo conforto, trazendo a tua palavra, trazendo refrigério. E ó Pai, nós cremos que quando o Senhor envia a tua palavra, o Senhor é capaz não apenas de tocar, mas de curar e libertar. Por isso, ó Deus, fala conosco nessa noite. Importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Importa que o teu nome seja glorificado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Falar desse texto, para mim, é falar de missões. Esse texto fala muito ao meu coração, porque ele demonstra que a missão é de Deus. Parece que alguns chamam essa passagem, o grande julgamento, como uma parábola, outros como um ato profético do Senhor Jesus. E eu estava lendo e pensando, parece que é uma parte do Apocalipse, aqui no Evangelho. Mas é muito interessante, porque essa palavra fala de nações, do Senhor reunindo todas as nações. Ela fala do futuro, de que o Senhor vai reunir os seus justos. Uns ele vai separar porque é dele, e outros para perdição. Mas ele fala aqui daquilo que ele está fazendo. Vai chegar um dia que as nossas obras vão ser provadas. É muito lindo isso, porque esse texto fala que essa missão que nós estamos envolvidos não pertence a uma igreja, não pertence a uma organização, não pertence a uma pessoa. Ela é de Deus. E se ela é de Deus, nós queremos ser participantes daquilo que Deus está fazendo. Nossos dias, nós temos tido grandes oportunidades de servir, de amar, de poder fazer Ele conhecido, de ser uma palavra de esperança. Que nessa noite, missões entre no seu coração, não porque nós estamos falando, mas porque o Senhor de missões está aí onde você está. Como o texto fala que a missão é de Deus, nós temos o desafio de conhecer esse Deus. Quando nós vemos aqui, né, no primeiro versículo, diz: quando vier o Filho do Homem. Não é se vier, é quando Ele vier. E nessa pandemia, eu não sei se o pastor Paulo tem ouvido, com certeza está ouvindo muita gente perguntando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu respondo assim: gente, desde que Jesus subiu ao céu, Ele está voltando, está todo mundo esperando. Mas nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer o Senhor. E quando eu leio esse texto, eu não posso me deter em pensar em Isaías 6. Isaías 6, quando ele diz que ele viu o Senhor assentado no trono no ano da morte do rei Uzias. Isaías, ele já era um homem que pregava a palavra, mas ele precisou conhecer a Deus, ele precisou ter um encontro, ele precisou ter uma experiência com Deus, para que então ele ouvisse de Deus dizer: a quem eu enviarei. E ele então se dispõe, porque Deus não fala o nome de Isaías, mas ele se dispõe. Como nós precisamos conhecer a Deus para entender missões, porque Jesus foi enviado pelo Pai, porque o Pai amou o mundo. Como nós precisamos conhecer Jesus, conhecer o Senhor da glória, para que então nós possamos entender que missões é o projeto de Deus, de alcançar as nações, de alcançar os povos, de alcançar as tribos, de alcançar as etnias e tantos povos que ainda não conhecem o Senhor. Nós temos um desafio grande, porque nós conhecemos a Deus, e quando nós conhecemos a Deus, nós então precisamos fazê-lo conhecido por onde nós formos. Esse é o projeto maior de Deus. O projeto maior de Deus não é constituir uma igreja gigante, né, uma nova aliança maior do que essa. Não, o projeto de Deus é alcançar cada pessoa aqui em Cornélio, alcançar o Nordeste brasileiro, mas alcançar cada povo, cada tribo, cada povo não alcançado fora daqui do Brasil também. Mas quando nós conhecemos o Senhor, então nós passamos a entender missões. Quando nós entendemos quem é Deus, nós então vamos nos dispor como Isaías: quem irá por nós? A quem enviarei?
Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós tivemos um chamado para ir para o campo, mas nós entendemos hoje que mais do que um chamado, nós precisamos conhecer a Deus, porque quando eu conheço a Deus, eu entendo missões, e eu sei que Deus me chama para fazer missões, seja aqui, seja em qualquer lugar. E essas missões vão se tornar parte da minha vida. Hoje nós podemos dizer assim, é o nosso ministério, nós então trabalhamos aqui, alcançamos os refugiados, imigrantes, mas no meu entendimento hoje, mais maduro, eu entendo que falar de Jesus, fazer o Senhor Jesus conhecido é porque eu o conheci. Eu te desafio de conhecê-lo e de saber quem é esse Deus, cheio da glória, da majestade, que está sentado no trono, que vai voltar e que transformou a minha vida a partir disso. Então eu entendo missões, eu entendo que um dia Ele vai voltar e Ele vai reunir todas as nações, todas as etnias diante dele, e Ele então vai julgar as nações. Quando nós entendemos, quando nós conhecemos esse Deus, cheio de glória e de majestade, então eu posso entender o meu chamado para compartilhar do Evangelho, para compartilhar o meu pão, para compartilhar as minhas vestes, para compartilhar o meu tempo, para compartilhar a minha ida a um hospital, para compartilhar o meu amor, para compartilhar o meu ouvido, o meu abraço. Eu entendo então o que é missões a partir do momento que eu conheço a Cristo. Quando eu tenho um entendimento desse Rei da Glória, então eu entendo missões, e eu entendo que eu não posso deixar de compartilhar do amor de Jesus com aquele que está do nosso lado. O desafio de conhecer a Deus e de fazê-lo conhecido entre as nações. Quando a gente olha para esse texto, a gente não quer trazer uma exposição profunda. Eu deixo para o pastor Paulo Moral fazer isso a seu tempo oportuno. A gente está apenas tirando algumas lições aqui. E quando eu me identifico, eu olho para esse texto e eu vejo no verso 34, o Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. E depois ele nos chama e disse: os justos. Nós somos esse povo aqui descrito. Nós somos os benditos do Senhor. Nós somos os justos, nós somos aqueles que um dia foram alcançados pela graça, pela misericórdia, que foi, de alguma forma, alcançado por esse Deus que se revela ao homem. Isso é maravilhoso. Deus usou a Tina para me alcançar. Eu sou o primeiro povo não alcançado da Tina. Mas é tremendo isso. É tremendo isso, porque eu não tinha conhecimento, eu precisava ser transformado, mas para que isso acontecesse na minha vida, alguém que já foi transformado, alguém que era bendito do Pai, precisava pregar o Evangelho para mim. É tremendo isso, porque só pode fazer missões quem já foi transformado. Só pode compartilhar o amor de Deus aquele que já experimentou do amor de Deus. Nesse tempo de pandemia, há muita gente falando de muitas soluções, mas nós, os remidos do Senhor, nós temos a palavra de esperança, nós temos uma palavra profética, nós temos algo que o mundo está clamando e que não vai ficar apenas aqui nesse mundo visível. Fazer missões é para aqueles que já foram transformados. Nós vivemos dias difíceis, nós trabalhamos com um grupo de pessoas, que depois a gente vai falar um pouco mais, mas grupos de pessoas que sofrem. Esse texto tem falado conosco porque não é por causa do estrangeiro que diz aqui, mas esse povo não é só estrangeiro, é um povo que passa fome, é um povo que muitas vezes não tem o que comer, muitas vezes estão presos, confinados em campos de refugiados. Esse povo que precisa ser alcançado, porque eles, talvez, muitos deles são
remidos do Senhor. Sabe, irmãos, nesse momento que a gente está aqui falando, dói meu coração, porque nesse momento, em algum lugar, nós temos alguém cruzando o Mediterrâneo, no meio de um barco, pessoas perdidas no oceano, algumas pulando do barco e dando cabo das suas vidas. Outro dia, um irmão compartilhava a história de uma venezuelana, que ela sai do seu lugar, ela não tem comida, ela não tem nada, e ela começa a caminhar com seu bebezinho, e ela caminha atrás de socorro, e caminha, e quando ela está chegando na Colômbia, ela, depois de muitos dias, a bebezinha não aguentou, ela está atravessando uma ponte, e ela vê a sua bebê, e ela percebe que sua bebê morreu. Num ato de desespero, ela olha para a bebê, ela olha para o rio e ela se joga. Ela se joga porque ela não tem esperança. Há uma dor profunda. O Senhor tem nos levado a pessoas com traumas profundos, que perderam tudo que têm. E eles só vão encontrar aquilo que eles precisam, que é Jesus. Se alguém que foi transformado, que conhece a Deus, ir lá pregar o Evangelho para eles. Quando você pensa no refugiado, não pensa que ele está tirando o teu emprego, o teu lugar. Pensa que é um filho de Deus, que foi expulso da onde ele mora, porque ele não tem o básico que você tem na sua casa. Quando nós pensamos em povos transformados, nós somos esse povo. A palavra de Deus diz que o rei, ele vai vir, ele vai separar as ovelhas do cabrito, porque ele já conhece os cabritos e ele já conhece as ovelhas. Cabe a nós conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Só eu e você que está me assistindo em casa, está nos ouvindo, você que está aqui na igreja, nós que fomos comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós que fomos transformados, nós temos essa palavra, nós temos essa oportunidade hoje de fazer diferença. O mundo está clamando, ninguém tem resposta, mas nós temos. Nós não temos resposta talvez para a pandemia, para uma morte, mas nós temos a resposta para dizer que em Cristo nós temos vida eterna. Isso não é o nosso fim, essa não é a nossa casa. Nós só podemos transformar aqueles que ainda precisam ser transformados. Aquele que já foi alcançado e pode então fazer a sua parte. Mas nós precisamos reconhecer que eu e você, nós podemos transformar vidas através da nossa vida. Nós temos um desafio de caminhar com Jesus, de caminhar com Deus. A palavra de Deus diz assim: os justos vão perguntar: Senhor, quando foi que nós te vimos? Quando, Senhor, que nós te vimos? E eram os justos que estavam perguntando: quando foi que nós te vimos, Senhor? Por quê? Porque a caminhada com Jesus, ela é normal, ela é natural. Quando eu fui transformada, eu passo a ser uma mensageira de transformação, e isso vai ser normal na minha vida. Então eles perguntam: Senhor, quando foi? Nós caminhamos tanto contigo, Jesus, que nós não sabemos quando foi. Quando te vimos assim, Senhor? E o Senhor Jesus, o Senhor Rei, Ele vai falar assim: olha, quando eu estive nu, me deste uma roupa. Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Coisas que eu e você devemos fazer, porque nós caminhamos com Cristo, porque nós fomos transformados, porque nós andamos com Jesus, porque o nosso pão todo dia está na mesa. Todo dia eu sento com meu marido para almoçar e eu agradeço a Deus. Pai, muito obrigada pela mesa farta. Obrigada porque não tem faltado, nesse tempo de pandemia, não tem faltado na minha casa. E eu tenho certeza que não tem faltado na sua também. Quando caminhamos com esse Rei da Glória, com o Senhor da história, que alcançou o Ricardo, me alcançou, transformou nossas vidas, nós então somos
objeto de transformação e de bênção na vida de outros, porque nós caminhamos com Cristo. Vai ser normal, natural eu abraçar a minha porteira e dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, te amo, eu te amo também. Tratar as pessoas com decência, prestar atenção no necessitado. E nós temos oportunidade de ver as pessoas e de ver Jesus nas pessoas. Quando nós caminhamos com Jesus, Ele nos faz mais sensíveis. Nós passamos a prestar atenção mais nas pessoas do que nas coisas. Nós passamos a olhar mais o ser humano e não o sucesso, não o dinheiro, não a carreira, não os bens, porque tudo nesse mundo vai passar. E nada se compara à glória de Deus. Nada se compara. Deus tem falado comigo a respeito da sua glória. Nada se compara à sua glória. Quando nós caminhamos com Jesus, nós então somos capazes de ver Jesus nos outros. E nós então tomamos as atitudes de Jesus. Fazemos aquilo que devemos fazer como filhos de Deus. E aí nós vamos perguntar: Senhor, quando foi? Quando foi que nós te vimos assim, Senhor? Porque foi tão normal, foi tão natural, porque eu fui alcançada pela glória de Deus, eu fui alcançada pela salvação, eu tive uma experiência com o Senhor e Ele transformou a minha vida, então Cristo passou a ser normal na minha vida. Nós precisamos de uma revelação de Cristo das nossas vidas para que nós possamos então ter atitudes de Cristo. Isaías precisou disso. Isaías precisou dessa experiência. Ele já era um pregador, ele já era um profeta, mas ele precisou ver a Deus. Nós precisamos ver a Deus para que nós possamos então caminhar. Nós precisamos ser transformados para transformar. Nós precisamos dessa experiência para que nós possamos caminhar com Jesus e ter atitudes simples de ver o necessitado e de estender a mão. Esse texto, quando te vimos, Senhor, teve um dia desses atrás que eu ajudei um mendigo no sinaleiro e passou alguns minutos, Deus falou assim comigo: você me viu nele? Você me viu nele? E eu disse: Senhor, me perdoa, eu não te vi nele, porque se eu tivesse te visto nele, eu não tinha dado o que eu dei, eu teria dado muito mais. Eu teria dado o meu melhor para aquele mendigo. Sabe, irmãos, e nós não fazemos isso porque isso é uma boa obra. Nós fazemos isso porque nós somos remidos do Senhor. Nós não pregamos esse texto como algumas outras religiões que usam esse texto para pregar a salvação pelas obras. Não, irmãos, aqui está dizendo o seguinte, que aqueles que foram transformados pelo Pai, aqueles são remidos e justos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, essas ações faz parte da vida dele. Aqui o Senhor chamou eles e disse: vocês me viram e vocês me vestiram toda vez que vocês fizeram a estes pequeninos. Sabe, irmãos, amanhã a gente tem um grupo de refugiados em Londrina que a gente todo mês leva uma cesta básica para eles. E essa cesta básica, quando a gente começou a pensar que a gente está fazendo para Jesus, amanhã é dia de ver Jesus. Porque não é só uma cesta básica, tem material de limpeza, tem bolacha, tem umas guloseimas bem gostosas. E quando a gente começou a fazer não por causa do refugiado, não por causa deles, mas por causa de Jesus. Pastor Paulo, eu fico pensando nessa viagem para o sertão, quanto Jesus que vocês vão encontrar nesse caminho. Sabe, irmãos, esse é um texto que fala de julgamento, mas quando diz a questão de ajudar, Jesus não diz por que essa pessoa estava presa, por que ela está passando fome, não tem os preconceitos que nós temos. Quantas vezes que a gente foi ajudar alguém e uma pessoa diz assim: pastor, não faz isso porque ela não merece. E eu disse para ela: puxa,
Se eu fosse fazer porque ela merece, eu nunca teria sido salvo, porque o Senhor teve misericórdia, e tudo que eu não merecia, Ele me deu, porque Ele me resgatou. Sabe, irmãos, nesses projetos missionários, quando vocês ainda vão ter até setembro, realmente eu creio, pastor, que vocês podem fazer muito mais. Se vocês verem por trás dessa ação, não um nordestino, mas um Senhor Jesus na vida de um nordestino. Vocês não precisam levar Jesus lá, Ele já está lá. Talvez Ele ainda não foi revelado, mas Ele já está lá. Ele está preparando, esse tempo todo, vai potencializar. E mais que isso, o pastor Paulo estava dizendo que as pessoas vêm aqui buscar cesta básica, vocês levam. Será que você que está contribuindo, um dia diante do Senhor, o Senhor vai olhar para você e vai dizer: eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu andava maltrapilho e você me deu uma roupa boa para me vestir. Não foi um trapo. Ah, pastor, isso me anima. Isso não é uma palavra de condenação. Isso não é uma palavra para você de julgamento. Fica aí com o pastor Paulo. Isso aqui é uma palavra de encorajamento para a sua vida, para te encorajar a fazer as coisas para o Senhor. O texto diz: a mim me fizeste. Não foi para a igreja, não foi para o pastor, não foi para a família, não foi para aquele mendigo, não foi para o refugiado, não foi para o perdido. Você fez para o Senhor. E o Senhor merece muito mais daquilo que eu tenho feito. O Senhor merece tudo de bom. E quando nós entramos nesse caminho, eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado porque a gente tem assistido esse grupo de refugiados. Esses dias tem sido muito difícil para eles. E a gente tem orado, e a gente tem abençoado. E aí, esses dias, um restaurante me ligou e disse assim: pastor, eu tenho aqui uns frangos e umas linguiças. Você quer dar para esse pessoal? Claro. E a gente teve que separar, porque os nossos amigos muçulmanos, a gente não pode dar linguiça, carne de porco, então a gente fez lá um bem bolado, né? E aí a gente levou frango e linguiça para essa turma. E aí chega num menino lá do Togo, ele diz assim: pastor, eu já não aguentava mais comer ovo. Eu falei assim: mas essa noite Deus te trouxe um franguinho. Sabe, irmãos, e aí passou alguns dias, um outro irmão me ligou e falou assim: pastor, eu tenho aqui umas caixas de leite que a gente não pode vender porque está para vencer. O senhor não quer dar para esses refugiados? Quero. E aí a gente levou para Jesus leite também. Sabe, irmãos, porque quando a gente começa a fazer para Jesus, Ele vai prover. Eu não tenho que ficar pedindo: irmãos, pelo amor de Deus, me ajuda. Sabe, o Senhor é o Senhor de missões. Sabe, Paulo, Ele vai mover a igreja, porque não tem só o pessoal no sertão para vocês envolver, para vocês impactar. Jesus está em muitos outros lugares que ainda Ele não foi revelado, e Ele precisa usar as suas vidas para revelar essas pessoas. Se me deixar, a gente fica aqui falando, porque a gente tem experimentado de fazer para Jesus. Nós olhamos, quando a gente esteve lá em Malta, a gente olhava aquela turma saindo daqueles barcos infláveis, ou aquelas pessoas indo para aquele campo de refugiados, e lá elas ficavam presas 41 dias, né, até não fazer todos os exames de saúde. Eles estavam entrando na Europa, e a gente encontrou com um menino, e ele disse: aqui a minha vida vai ser diferente. E eu disse para ele: I am so sorry, eu sinto muito que aqui não vai ser diferente,
da onde você veio. Só vai fazer diferença se você conhecer o que eu vou te apresentar nesse dia, que é o Senhor Jesus. Porque não importa onde você está, o que importa é com quem você está e quem segura a tua mão. Você sabe que nesses momentos difíceis, a gente só tem Jesus. E o que a gente precisa mais? É tremendo isso, porque a palavra de Deus, ela vem e ela nos encoraja, ela nos inflama a fazer as coisas para o reino de Deus e não para nós. Quando a gente entendeu isso, a gente começou a amar mais as pessoas, a gente começou a dar o melhor para Deus e a gente começou a ver coisas maravilhosas. Sabe, a gente não vai mandar pessoas gordinhas para o inferno, mas esses atos de misericórdia têm aberto as portas para a gente pregar o Evangelho. Sabe, a diferença é Jesus. A diferença na minha vida e na vida da Diamantina e dos nossos filhos não é onde eles estão, mas é quem nós somos em Cristo Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, irmãos, a gente quer encerrar esse momento dizendo para você algo muito simples. A gente não vai nem falar da segunda parte aqui, pastor Paulo, daqueles você que não me vestiu, não. Isso fica para uma outra oportunidade. Porque nessa noite, num tempo tão caótico, quem pode fazer a diferença somos nós. Nós temos a palavra de esperança. Nós temos uma palavra de encorajamento. Nós temos aquilo que o mundo precisa ouvir. Mas nós também temos aquilo que o mundo não experimentou ainda, que é o amor de Deus. Sabe, quando você se importa com as pessoas, quando você, talvez a gente não pode visitar, mas a gente pode mandar uma mensagem, a gente pode dizer, eu estou orando por você, que Deus te abençoe muito, que Ele seja com você, com a sua família, que Ele dê força, graça, e que em breve, depois que passar tudo isso, a gente possa se encontrar e se abraçar e celebrar a vida e a restauração em Jesus. Sabe, irmãos, não fique esperando isso dos políticos, não fique esperando isso das outras pessoas. Não critique quem não faz. Eu e a Tina, como a gente está envolvido nesses trabalhos, as pessoas, elas ficam fomentando a gente para falar de política, para criticar. Irmãos, a gente foi chamado para servir o reino de Deus. Eles não dão conta de acolher os refugiados. E a palavra aqui diz que o Senhor foi estrangeiro e que a gente acolheu. Nós não esperamos órgãos públicos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Que nessa noite você possa ver Jesus naquele vizinho que você não gosta, naquele mendigo que você não percebe, que está na beira da estrada, da rua. Que você possa ver Jesus naquele que está enfermo, naquela família que está pedindo oração para você. Mas se você está passando por essa situação, que você possa ver Jesus sentado no trono, reinando, soberano, dizendo, não temas, eu sou contigo. Que Deus possa usar você para fazer aquilo que está queimando o coração dele. Que Deus possa usar a igreja para se mover naquilo que Deus está fazendo. A gente não quer criar nada novo, a gente só quer participar daquilo que Deus está fazendo. E um dia, diante do trono de Deus, o Senhor dizer, vinde a mim, bendito do Senhor. Senhor, quando que eu fiz todas essas coisas, eu nem sabia que eu fiz para você. Você não sabia, porque o teu coração estava em mim,
não estava nas coisas nem nas pessoas, estava em mim. Não tire o olho, os seus olhos de Jesus, o autor e consumador da vida. Amém? Pedi para a Tina encerrar com uma oração, que Deus possa alcançar você. Talvez na oração da Tina também, se você está nos assistindo e talvez você não tenha participado da igreja do Senhor, você não se sente como esses remidos, como esses que herdarão a vida eterna, quem sabe seja uma noite de concerto, para você que está longe do Senhor e já experimentou o Senhor, mas também, quem sabe, não seja uma noite de salvação, para você que diz, como que eu posso levar transformação, se eu ainda preciso ser transformado? Assim como os nossos amigos muçulmanos foram transformados ouvindo um aparelho de televisão, um celular, uma simples mensagem. Que Deus possa visitar você nessa noite e trazer salvação na sua casa, trazer salvação na sua vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Creio que você vai ter muitas oportunidades de ver Jesus esta semana. Talvez saindo daqui você veja Jesus. Talvez dentro da sua casa você precise ver Jesus no seu pai, na sua mãe, na sua esposa, no seu filho. Essa semana, falando com uma menina da África, ela já se converteu, ela já entregou a vida dela para Jesus, e ela teve um problema nos olhos. E ela foi no médico e ela não tinha remédio para comprar, não tinha dinheiro para comprar o remédio. E eu a vi com os olhos todo inchado, e ela disse que estava com muita dor. E eu pude então mandar, eu e o Ricardo mandamos um recurso para ela. E ela então mandou uma mensagem para nós dizendo: Tina, muito obrigada. Obrigada porque você e o Ricardo, vocês sempre chegam no momento certo. Vocês sempre me pegam no momento que eu preciso. Vocês sabem o momento que eu preciso e vocês sempre chegam no momento certo. Nós conseguimos ver Jesus quando nós nos dispomos a ver. Eu estava lendo um livro e ele diz que tudo que nós procuramos ver numa pessoa, nós vamos encontrar. Se você olhar para ver o bem, você vai encontrar o bem. Se você olhar para ver o mal, você vai encontrar o mal. Tudo aquilo que nós procurarmos, nós vamos achar. Procure o bem. Procure olhar as pessoas e ver Jesus nelas. Você vai ter muitas oportunidades de ver Jesus. E não espere nada em troca. Não espere nem um muito obrigado. Mas faça. Faça por Jesus, porque você foi transformado por causa dele, por amor a ele. E um dia ele vai falar: vinde benditos do meu Pai, entra no gozo do meu Senhor. Vamos nos colocar de pé, você que está aqui conosco, você que está em casa, vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Talvez essa semana seja dura para você, eu não sei da sua situação, mas eu quero te dizer uma coisa que eu tenho experimentado ao longo dos meus anos caminhando com Cristo. Em todos os momentos de caos na palavra de Deus, em todos os momentos difíceis na palavra de Deus, nos desertos, nos vales, nos momentos de lutas, nas batalhas que teve no passado, quando não há chuva, quando não há colheita, em todos os momentos, Deus proveu livramento. Em todos eles, Deus de alguma forma proveu livramento. Eu quero te dizer que Deus provê livramento para você nessa semana. Deus provê a tua provisão. O seu pão vai chegar. O seu pão vai chegar, ainda que seja através de um milagre. Vamos orar.